Oi, pessoal! Aqui é a professora Vera Thelma com mais uma aula de biologia. Estou com saudade de vocês, mas enquanto a gente não pode estar junto na escola, né? A gente vai se vendo por aqui. Bom, hoje a nossa aula é sobre os vírus, né? Não é uma aula comprida, é uma aula bem curta. Procurei sintetizar o máximo possível para o vídeo não ficar muito grande, né? Então, hoje a gente vai falar sobre os vírus. Os vírus, eles se diferenciam dos demais seres vivos pela ausência de organização celular, ou seja, os vírus são acelulares, não possuem células. E por isso também não são considerados seres vivos, tá, gente? Por não possuírem metabolismo próprio, por não serem capazes de se reproduzir, sem estarem dentro de uma célula hospedeira, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Primeira coisa sobre os vírus que vocês precisam saber é isso aqui, ó. São parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus eles não conseguem realizar seu metabolismo fora de uma célula, sabe? Então, eles precisam estar dentro de uma célula para conseguir se reproduzir, para conseguir fazer o seu metabolismo, tá? Então, a gente diz que são parasitas intercelulares obrigatórios e, consequentemente, por isso, responsáveis por várias doenças infecciosas. A estrutura de um vírus. Aqui tem um desenho, né? Um esqueminha de um vírus bem rudimentar. Vou passar aqui o meu slide para mostrar o próximo. Em resumo, os vírus são organismos acelulares, ou seja, não possuem células, são parasitas intercelulares obrigatórios, como eu já falei, a principal coisa que vocês precisam saber, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre o vírus é isso. Não fazem síntese proteica nem respiração sozinhos, tá? Seu material genético pode ser de RNA ou DNA. Seu material genético possui apenas informação para produzir o RNA-M. Os outros dois, que é o NAT e o NAR, que participam da construção de proteínas virais, são das próprias células hospedeiras, tá? Que fornece. Seu corpo é composto por uma carapaça proteica, que é o capsídeo, contendo no seu interior uma molécula de ácido nucleico. Isso aqui é um resuminho aí dos vírus, tá? Tudo isso aqui vocês precisam saber sobre os vírus, tá? Importante. Todos os vírus são acelulares e não possuem metabolismo próprio. Já falei isso 3 vezes, né? Logo, não há como obterem energia. Então, lembre-se, vírus não tem gasto de energia por não possuir metabolismo, tá? Então, às vezes tem umas perguntinhas assim, capciosas, né? Que falam sobre a energia, de gastos de energia do vírus. Gente, vírus não tem gasto de energia porque eles não fazem metabolismo. Eles não possuem metabolismo. Todos os vírus têm o caprídeo, porém nem todos têm um envelope, chamados de não envelopados. E os que têm um envelope são chamados de envelopados. A variabilidade genética em vírus acontece de duas formas, por mutação ou recombinação, tá? Do DNA ou RNA, tá? Vamos à estrutura viral. Então, nós vamos ter aqui em cima, ó, um vírus que não é envelopado, tá? Porque aqui nós temos um envelopado, tá vendo? Então, esse vírus aqui não é envelopado, ele só possui o capsídeo, que é essa estrutura aqui, ó. O capsídeo, o DNA ou RNA, ou seja, o material genético,
As espículas ou receptores virais, que elas são de proteínas e carboidrato, tá? E aqui nós temos uma estrutura de um vírus não envelopado. Aqui nós já temos um vírus envelopado, tá vendo aqui? Que nós temos o capsídeo aqui dentro e aqui fora nós temos o envelope, tá? E os lipídios mais receptores. Aqui no envelope nós vamos ter um envelope de lipídio, de gordura, né? Feito de gordura, e os receptores aqui, que pode ser proteína ou carboidrato, tá? Inclusive esse vírus aí, que estamos falando tanto dele, né, que é o Covid-19, ele é um vírus envelopado, ou seja, ele possui esse envelope aqui de gordura, por isso que ele morre na presença de sabão, né? Quando a gente lava a mão com sabão, com detergente, a gente rompe o envelope do vírus e ele se desnatura ali, se desfaz. E o álcool em gel também tem essa função de quebrar aí as moléculas de lipídio. Por isso que ele morre na presença de sabão ou de álcool em gel aí, ó. Porque o Covid-19, ele é um vírus envelopado, tá? Aqui nós temos outros dois esquemas também mostrando um vírus envelopado, tá vendo aqui? Um vírus envelopado. E aqui um vírus não envelopado, tá? São as estruturas virais. Nós vamos ter os bacteriófagos. O que são os bacteriófagos? São os vírus que infectam bactérias. Eles têm essa estrutura aqui, ó. Geralmente eles não são envelopados, tá? E aí quando eles se aproximam da bactéria, que é isso aqui, ó, que está representado aqui, eles se fixam com essas peças aqui de fixação e se prendem na membrana celular da bactéria. E aí esse DNA que está aqui, ó, ele passa e é injetado dentro da bactéria, tá? Isso aqui é um bacteriófago. Aqui é uma microscopia de varredura, né? E dá para ver bem aí a cara do vírus. Muito feio, né? Quem são os hospedeiros dos vírus? Então, todo mundo que tem célula, né? Então, pode ser a célula animal, a célula vegetal, uma bactéria, fungo, protozoário, né? Todos esses seres aqui, ó, vivos, eles podem sofrer ataque aí dos vírus, tá? Praticamente todos os organismos vivos podem ser infectados pelos vírus. Até as plantinhas têm doenças causadas por vírus, tá? Os protozoários, os fungos, tá? Reprodução dos vírus é uma parte importante que você precisa saber. Os vírus só parasitam células cujas proteínas ou outras substâncias vão combinar com as proteínas do envelope ou do capsídeo. O bacteriófago, ele vai se combinar com as bactérias. O vírus da hepatite, por exemplo, ele se combina com as células do fígado. Por isso que o órgão afetado pelo vírus da hepatite é o fígado. O sarampo são as células da pele. A raiva, né, que é a doença transmitida pelos cachorros, gato, né, são células do sistema nervoso. Ele se combina, né, ele tem afinidade pelas células do sistema nervoso. O vírus do mosaico, que é um vírus que ataca as plantas, né, tabaco, do tomate, né, ele tem afinidade aqui por essas células aqui. E tem os vírus mutantes também, como exemplo, o vírus da gripe aviária, tá? Para se reproduzir, eles precisam entrar em uma célula hospedeira e usar o seu maquinário para sua reprodução. Para a gente estudar a reprodução viral, nós vamos analisar a reprodução do bacteriófago, ou seja, do vírus que parasita as bactérias. Aquele aqui, ó.
Vamos ver aqui a reprodução dos bacteriófagos. Eles possuem dois tipos de reprodução, que é o ciclo lítico, que termina com a lise, né, ou a morte da célula hospedeira. Quando a gente fala lise, a gente fala de rompimento, né, da célula. E o ciclo lisogênico, que a célula hospedeira vai permanecer viva. Aqui está o ciclo em si, tá? Os dois ciclos, lisogênicos e o ciclo lítico. Então, em primeiro lugar, o vírus, aqui está uma célula bacteriana, aqui está o vírus, ele chega se aproxima da célula bacteriana e adsorve o DNA viral, ou seja, ele injeta aqui dentro da bactéria o DNA dele. Quando ele faz isso, pode acontecer duas coisas. Ou ele partir para um ciclo lisogênico, onde esse pedacinho de DNA viral aqui, ó, DNA ou RNA viral, se for RNA, ele vai ter que se transformar em DNA, mas aqui é DNA, tá, gente? Ele vai pegar esse pedacinho de DNA, que é o DNA viral, e vai se aderir ao DNA da célula hospedeira, ou seja, da bactéria. Depois disso, vai acontecer que essa bactéria aqui vai fazer a sua divisão celular, a sua reprodução normalmente, ou seja, ela se reproduz por divisão binária. Então, quando ela se reproduzir e se dividir em duas bactérias, o que vai acontecer? As duas bactérias vai ter o DNA do vírus, ó. Então, em vez de uma bactéria infectada, nós agora temos 3 bactérias, e essas aqui vão se duplicar e assim por diante, tá? Após esse ciclo lisogênico aqui, ele pode partir para o ciclo lítico. O que é o ciclo lítico? A síntese de proteínas virais necessárias para a produção de novos vírus, ou seja, o DNA que estava aqui, ó, ele pode se soltar e aí ele começa a se duplicar aqui dentro, tá? E comandar ao DNA da célula hospedeira da bactéria a produzir as proteínas necessárias para a formação de novos vírus. Então, essa bactéria aqui, ó, ela vai começar a receber comandos do DNA viral. E aí, ele vai comandar a produção de proteínas para formar o capsídeo, para formar toda a estrutura do vírus. E aí, esse vírus aqui, essa bactéria aqui, em determinado momento, quando já estiver cheio de vírus aqui dentro, ela vai sofrer o lysing, ou seja, vai se romper e vai ser destruída, e os vírus vão sair daqui de dentro prontinhos para infectar novas células bacterianas. Isso aqui é o ciclo lítico, esse aqui é o ciclo lisogênico, tá? Aqui não acontece a morte da bactéria, ela só vai se duplicando e junto dessas duplicações vai o DNA viral, tá? Nessa, já ela comanda a formação de novos vírus e aí sofre a lysing, a quebra da parede celular, né, da bactéria, e aí os vírus saem e a bactéria é destruída. Ok? Aqui tem novamente um esqueminha mostrando a reprodução pelo ciclo lítico e lisogênico. Aqui é o fago, né, que é a bactéria sendo infectada pelo vírus, né? E aí é o ciclo lítico, onde o DNA comanda a formação de novas estruturas virais e aí sofre o lysing, a ruptura da bactéria e os vírus aí prontinhos para infectar outras células. Ocasionalmente, o profago solta-se do cromossomo bacteriano e inicia aqui o ciclo lítico, quando começa aqui pelo ciclo lisogênico, né? Infectou, aqui está o DNA viral, aqui o DNA da bactéria.
esses DNAs, os dois DNAs se juntam, né, da bactéria e do vírus, a bactéria duplica, né, em sucessivas divisões celulares. A gente sabe que a reprodução bacteriana ela é muito intensa, muito rápida, e aí, ocasionalmente, essa bactéria aqui, ó, esse profágo aqui, se solta do DNA e começa um ciclo lítico, tá? Então, tá aí o ciclo lítico e o lisogênico para vocês. Tem também a reprodução do retrovírus, que a gente tem como exemplo o HIV, né? O vírus da AIDS. É um vírus envelopado, tá vendo? É um vírus envelopado. Possui duas fitas idênticas de RNA, ó, e possui a enzima transcriptase reversa, tá? O HIV é um retrovírus, pois possui capacidade de produzir o DNA a partir de RNA, por causa dessa enzima transcriptase reversa aqui, tá? Essa enzima aqui, ó, consegue transformar esse RNA aqui em DNA. Para ser considerado retrovírus, não basta possuir só RNA, é necessário a presença da enzima transcriptase, que vai transformar esse RNA em DNA. Tá aqui a reprodução, tá? Ó, o ciclo de reprodução do retrovírus, né? A membrana vai permitir a entrada do vírus, tá? Lá para dentro, ó, membrana lipoproteica viral, e aqui o vírus sendo absorvido, tá? Aqui dentro acontece a transformação do RNA viral em DNA viral, tá vendo? Ó, a degradação do RNA, a síntese da segunda fita do DNA. Então, por causa dessa transcriptase reversa aqui, ele consegue transformar o RNA em DNA. E aí, esse DNA, ó, vai penetrar onde? O núcleo da célula, tá? Aqui a gente já está falando de uma célula animal, né? Então, vai penetrar o núcleo da célula. Entrando aqui, ele se une ao DNA da célula e comanda a formação das estruturas virais, ó, das estruturas virais. E aí começa a sair vírus envelopados daqui de dentro, ó, contaminando tudo à sua volta, certo? As viroses, infecções muitas vezes são reações de defesa, ocasionam a lise celular, né? A poliomielite, ela vai atacar o vírus da poliomielite, né? Vai ter afinidade pelas células nervosas, da gripe, as células das vias respiratórias, que têm grande capacidade de reprodução, tá? E aí morte celular, por isso que a gente fica com aquelas coriza, com catarro. O catarro nada mais é do que células mortas, tá, gente? Que foram mortas por causa dos vírus que penetraram nela, usaram seu maquinário, reproduziram e provocaram a lise aí das células. Gente, essa aula é bem pequenininha, não tem muito o que falar. Eu gostaria que vocês fizessem as atividades que eu postei agora no portal, tá? Eu gostaria também de pedir a vocês que vocês se cuidem, né? A aula de hoje foi sobre vírus, coincidentemente, nós estamos vivendo um momento de uma virose muito complicada, que tem um nível de contágio muito alto, porque é um contágio vias respiratórias, né? Então, ao falar, ao espirrar, né? Tudo isso pode estar contaminando. Então, que vocês se cuidem da família de vocês, estudem, façam as atividades e até semana que vem, tá bom? Um beijão.